primeira coisa que eu preciso passar para vocês, galera, é justamente o que é esse atestado, né? Para que ele serve e como que você consegue. Vamos lá. O que é um atestado? Esse atestado, você deve ter estudado sobre licitações em algum momento, seja você um participante aí, um concurseiro ou até mesmo um pregoeiro. Um atestado, ele é um documento exigido na habilitação, parte que ele vai analisar a sua empresa, e ele nada mais é do que uma comprovação de que você já comercializou aquele produto ou algo parecido, pelo menos. Então, o atestado é nada mais do que isso. Quem fornece esse atestado não é uma declaração, onde você faz uma própria declaração da sua empresa falando, olha, eu consigo entregar tal produto. Não é isso. Muitas pessoas confundem esse atestado com uma declaração que a empresa faz alegando que ela consegue entregar o produto. Não. Esse atestado, ele é emitido por qualquer outro CNPJ. Ele é emitido por um CNPJ, pessoa jurídica, claro, mas do direito público ou privado. Então pode ser uma outra empresa que você já tenha vendido, pode ser um outro órgão público. E eu sei que alguns já vão logo perguntar, pô, Serra, mas como é que eu faço para conseguir se o próprio órgão público fala que para participar tem que ter um? Eu vou chegar lá, tá bom? Então vamos com calma. O atestado nada mais é isso que uma carta de recomendação, digamos assim, né? É um documento onde uma outra empresa vai emitir para a sua. Serra, mas eu nunca ouvi falar isso no mercado privado. Realmente, isso não é comum, usual no mercado privado. Você nunca vai comprar algo de alguma empresa e vai pedir para ela um atestado de capacidade, né? Se ela vende, você parte do pressuposto que ela sabe o que ela está fazendo, você não pede essa referência, digamos assim, né? Claro que, como é que você consegue então isso para participar? Você quase que leva pronto. Você chega para uma empresa e fala, olha, eu já vendi para você em determinado momento, sei lá, caneca, e eu gostaria que você, se pudesse, fizesse uma declaração, né, falando que eu entreguei as canecas dentro do prazo, quantas canecas foram, que foi tudo dentro do combinado, que não teve problemas com entrega, enfim. E aí ele faz essa declaração para você. Então o atestado é isso, é um documento de terceiro que ele faz para a sua empresa. Se fosse uma carta de recomendação mesmo, né? Não é esse nome, mas é muito parecido com uma carta de recomendação, atestando que você entregou. O que é importante ter nesse atestado? O que é muito importante? É muito importante você ter todos os dados, quanto mais completo for, menos dor de cabeça ele pode te causar. O que eu quero dizer com isso? Um atestado bom é aquele que consta a quantidade de itens que você entregou, quais que eram, o valor se possível, mas isso não é tão importante, mas é a quantidade, o prazo, entregou em tantos dias, consta o número da nota fiscal, conforme nota fiscal, o número tal. Tudo isso vai te dar amparo para ter um atestado que não te dê dor de cabeça lá na frente. Não estou falando que se não tiver isso, ele não serve. Ele serve, mas pode ser que haja algumas dores de cabeça que eu vou falar mais para frente, tá bom? Então, o atestado ele é um documento que vai te ajudar e que você vai precisar em algumas licitações. Por que ele é importante? Por que ele é importante tanto para o órgão público quanto para você, né? Não importa só o órgão público. Você provavelmente que está me assistindo aqui é uma empresa que quer vender para o governo ou que já vende. E é interessante que você saiba a importância dele para você, tá bom? Para o órgão público é mais fácil de explicar. Por quê? O órgão público é o seguinte, tem produtos ou serviços que é tão importante para o órgão público que ele não pode correr o risco de comprar de alguém que nunca vendeu isso. Então ele vai querer comprar de alguém que já vendeu. E aí ele pede esse atestado. Porque se ele ficar sem aquele produto, é muito prejudicial para a empresa. No caso, para o órgão público. Por mais que ele restrinja um pouco a competição. Veja, ele está restringindo. A partir do momento que ele coloca que precisa-se de um atestado, ele restringe todas as empresas que nunca venderam aquilo. Não deixa de ser uma restrição, concorda? Sim. Só que é em prol de algo que é mais interessante, é mais vantajoso para a administração, que é justamente o quê? Ele não pode correr o risco de ficar sem aquele produto por algum motivo, a empresa não conseguiu entregar, ela teve, sei lá, ela tá quebrada, ela não sabia que a logística desse produto era muito difícil, ou que o frete era muito caro porque o produto é muito pesado, ou porque ele sei lá, não é qualquer empresa que faz, porque é um produto que tem que ser transportado congelado. Cada produto tem a sua peculiaridade, mas ou o serviço, a obra não pode parar, posso ficar correr o risco do prédio ou da ponte parar porque o cara não sabe o que está fazendo, nunca fez na vida, é a primeira vez. Então, é por causa deste risco que ele restringe, digamos assim, um pouco a competição e cria essa primeira barreira do atestado. É por isso que é importante para o órgão público. Agora, e para você? Por que é importante para você, fornecedor, esse atestado? É quase que pelo mesmo motivo. Só que imagina você competir
com um produto muito complexo. Eu vou dar um exemplo um pouco mais, não tão complexo, mas que requer uma certa complexidade. Você está querendo participar de uma licitação de medicamentos, só que não é qualquer medicamento, é um medicamento que ele tem que ser transportado, refrigerado, tem que ter uma série de cuidado com o produto, porque ele pode estragar fácil, sei lá, ele pode vencer, contaminar, sei lá, qualquer tipo dessa coisa. E aí entra um cara que nunca vendeu isso na vida na licitação. Como é que você vai achar? Você acha que você vai estar competindo em mesmo pé de igualdade que ele? Provavelmente não, porque ele não vai se atentar a esses problemas e talvez ele tenha um preço até melhor que o seu, só que não porque ele tem uma estratégia melhor, mas porque ele não sabe dos problemas que ele vai ter lá na frente, então ele não leva isso em consideração, precifica errado, e aí você que uma empresa que trabalha às vezes no segmento, que já sabe como é que funciona tudo isso, não vai conseguir ganhar e vai se frustrar. Inclusive, talvez deixe até de participar de licitação por causa disso. Então, para você que vende para o governo, é importante que o órgão público peça sim um atestado, tá bom? Justamente para que você faça uma competição em pé de igualdade, pelo menos nesse ponto, com empresas que já trabalham naquele ramo. Principalmente, claro, se o seu segmento for um segmento muito complexo. Eu não estou falando de tudo tem que ter atestado. Claro que não. Eu acredito que tem muitos processos que não deveriam ter, mas tem. Mas aí é uma outra história, não vou entrar aqui nesse mérito. Por quê? Não são tão complexos, mas para produtos complexos tem que existir sim. Justamente para que haja esse pé de igualdade na competição. Não pega um aventureiro, um cara que acha que é só comprar alguma coisinha ali e mandar alguém entregar e tá tudo bem. Nem sempre é assim. Tem produtos que requerem muito mais atenção na entrega, no pós-venda, enfim, em várias coisas. Dito isso, galera, não vou me alongar muito aqui, como eu falei. A ideia é falar para vocês... Opa, bati o microfone. A ideia é falar para vocês como que vocês conseguem ser atestado, né? Como que você participa de um processo com que você vence uma licitação que não tem atestado. Como conseguir um atestado, então, né? Que é o que você precisa. Você pode participar de algumas coisas, mas o principal é você ter esse atestado. Como que você consegue um? A melhor maneira de você conseguir isso, de uma maneira mais simples, tem duas, na verdade, né? Uma é vender no mercado privado, como eu falei. Serra, mas eu criei a minha empresa só para vender para o governo. Tá tudo bem, calma. Não é o fim do mundo. Nós também, a nossa empresa, ela é voltada 100% para o governo. Até hoje acho que a gente não vendeu nada no mercado privado, tá? Se não me recordo aqui. Mas é 100% para o governo. Como que a gente conseguiu os atestados? Buscando processos que não tenham necessidade de entregar esse atestado. E existe algumas categorias, digamos assim, de contratações do governo que 90% ou pelo menos a maioria dos casos não pede esse atestado, que são as dispensas de licitação. As dispensas de licitação ela não requer atestado na maioria dos casos. E a boa notícia é que aqui na Magna nós temos um curso só sobre a dispensa de licitação, que é nós chamamos carinhosamente aqui de AVP, mas é o Academia de Vendas Públicas. É um curso que vai te ensinar o passo a passo para você participar desses processos que, via de regra, são menores, né? Movimentam valores ali até no máximo 100 mil, mas eles não pedem, na maioria dos casos, atestado. Então, são coisas mais simples. Nós aqui utilizamos muito dessa estratégia, principalmente no começo de alguns segmentos, até desenvolver melhor o segmento, muita dispensa, porque são pedidos menores e não vai precisar de atestado. Então, é uma boa maneira e que você não sai do seu escopo, né? De você criou a empresa para vender para o governo. Pô, vou ter que vender no privado? Não. Tem essa porta de entrada para você vender para o próprio governo sem a necessidade do atestado. Ah, Serra, mas isso o meu segmento é esse que você falou que é muito complexo e que o órgão público vai sim solicitar um atestado. Olha, neste caso, talvez você tenha que mudar um pouco seu escopo e vender no mercado privado inicialmente. Inclusive, se for prestação de serviço, eu até aconselho que você comece no mercado privado. Justamente para você ganhar algumas coisas, algumas características que no mercado das licitações é diferente. O capital de giro para sua empresa no mercado privado ele é um. O capital de giro no mundo das licitações ele é diferente, tá, galera? Para quem trabalha com os dois mercados, sabe do que eu estou falando. Se você vende só para o governo, você tem que ter um capital de giro que suporte o prazo de pagamento do órgão público, que geralmente é 30 dias. Agora, se você vende no mercado privado, geralmente, ou pelo menos uma parte dos seus clientes paga à vista. Então, é muito mais fácil, né? Você entrega o produto e já recebe. Então, existe uma diferença. Se você está trabalhando com serviço, o mercado privado às vezes é até mais indicado para alguns segmentos. Para outros, não. Para outros é bem tranquilo. Você vai chegar lá e vai conseguir participar até mesmo de dispensas para serviço. Eu vejo várias aqui. A gente não foca muito no serviço por uma questão estratégica, mas tem bastante.